Olá, mais uma videoaula sobre SQL, comandos associados ao DDL, definições de dados. Para isso, vamos dar continuidade com a criação de tabelas. Então, para a criação de tabelas, o comando é createTable, definimos o nome da tabela. Posteriormente, a gente define todos os atributos, como atributo e seu tipo, e posteriormente suas restrições. Para cada atributo, eu devo colocar separando a vírgula e as restrições a mesma forma, vírgula. Lembrando que na última restrição, ou se eu não estou definindo todos os seus atributos, somente atributos, o último atributo não deve ter vírgula, ok? Os atributos a gente define não somente seu tipo, mas também as suas restrições, como por exemplo o not null. Se o atributo for restrito, ou seja, ele não pode ter mais, não pode ser um valor vazio ao ser inserido um dado, eu tenho que definir aqui também. As restrições, ou os constraints, são especificações de chave primária ou unique, e a integridade referencial com as chamadas chaves estrangeiras, as foreign keys. Beleza? As restrições de seus atributos são possíveis serem feitas, né, essas alterações, por meio do comando alter table, que iremos ver à frente. Então, como exemplo, uma criação de uma tabela, imagine a criação da tabela do modelo apresentado aqui, da tabela empregado. Vejam que é uma tabela que está se relacionando com várias outras. E ela possui um autorrelacionamento com o supervisor relacionando com o empregado, ou seja, o supervisor é o empregado. Sendo assim, vamos agora para o script dessa tabela. Aqui a gente só está definindo alguns atributos para ilustrar. createTable, empregado, o atributo matrícula do tipo 9 caracteres, primeiro nome do tipo varchar 15, e ele não pode ser vazio. Observe que a matrícula eu posso ter ela como vazio, da forma que está escrita aqui. O número do departamento do tipo inteiro e padrão 1, ou seja, se caso não for inserido nenhum valor, quando estiver colocando algum dado ou populando minha tabela, para o número do departamento, ele vai assumir este valor. Okay? Diferente do not null, o not null ele obriga a pessoa a inserir um valor. Caso não seja inserido, ele vai apresentar um erro. Ampliando o conhecimento, vamos para ampliar essa característica. Pegar essa tabela empregado e vamos colocar todos os seus atributos. E aqui está o nosso dicionário de dados. Vejam que aqui eu estou definindo todos os seus atributos e suas características como não vazio, quando for o caso. O script desse dicionário de dados fica a criação da tabela do tipo matrícula char 9, restrição not null, primeiro nome do tipo varchar do tipo not null, último nome varchar do tipo 15 not null, data de nascimento do tipo date, endereço varchar do tipo 30, sexo char, salário decimal de 10,2. Significa que eu tenho duas casas decimais, 10 atributos. Vejam que o número do supervisor vai ser do tipo char9 e o número do departamento é default. Vamos para a parte prática agora, no programa no MySQL. Vamos logar no sistema, vou local instância. Vamos ali visualizar a parte de código a qual iremos inserir. Então, tenho meu dicionário de dados e a minha tabela definida aqui. Então, iremos começar com o código. O código começa com create table, nome da tabela, empregado, matrícula é o primeiro atributo e é do tipo, pegando aqui nosso dicionário, então, char 9, vírgula, ou o outro atributo seria primeiro nome, tipo var
Tá? É do tipo not. Observem que eu coloquei aqui varchar em vez de char. Varchar, ele ocupa menos espaço quando eu não, os atributos, o conteúdo daquela coluna tem menos caracteres do que 15. Enquanto o char ele ocupa todo aquele conjunto definido ali. Legal. Tá. Vejam que ele, no caso aqui, ele não é obrigatório. Nome, parte. Vejam que aqui eu estou utilizando a cláusula default. A execução desse script deve ser criado em um repositório, em uma tabela. Então, para selecionar a tabela, eu preciso aqui dar continuidade ao banco de dados que eu criei na nossa última videoaula. No caso, o banco empresa. Vou selecionar pelo meio do comando use. Anteriormente, vejam, eu selecionei o meu banco de dados, né? Eu posso observar aqui nos resultados, está aparecendo lá que foi selecionado o meu banco. Tem um outro comando que é importante a gente saber, especificamente do MySQL, é para saber quais tabelas tem dentro de um banco. Então, o comando é show tables, executando, ele vai listar ali quais tabelas existem. No caso, a tabela existente, nenhuma. Só foi criado o database ontem, na nossa última virtual, e não consta nenhuma tabela lá. Então, agora, vamos executar esse script por meio do comando create table. Vejam que o resultado é a criação da tabela, concluído com sucesso. Se a gente listar novamente tabelas dentro do meu banco, agora sim aparece lá nosso empregado. Beleza? Eu posso visualizar a estrutura dessa tabela por meio do comando describe empregado. Ele irá listar toda a estrutura da minha tabela por meio aqui. Vejam, eu criei essa tabela sem definir a chave primária. Seria essa coluna aqui, o key. A chave primária ela é uma restrição. Como a gente está trabalhando com SQL padrão, iremos utilizar por meio das constraints. Okay? Bom, eu posso criar uma nova tabela do tipo empregado? Não, não posso, porque uma vez criado, o banco não vai permitir criar com o mesmo nome. As opções que eu teria neste momento uma vez que eu estou criando o banco, eu poderia apagar a tabela empregado ou alterar a tabela empregado. A primeira opção, que seria de apagar a tabela, só é válido quando a base de dados não está populada, que é o nosso caso. Mas caso tivesse já populada, era necessário fazer o comando por meio do alter table.
Então, uma vez que não foram criados ainda nenhum dado dentro dessa tabela, vou demonstrar aqui manutenção da tabela por meio do comando drop table empregado, vírgula, e executamos. Serve. Representou, a tabela foi apagada. Sucesso. Vamos agora colocar as restrições. No caso, a primeira restrição que vamos inserir, damos continuidade aqui, depois da linha 14, qual vamos definir a restrição de chave primária. Uma constraint, temos que colocar um apelido para essa restrição, PK, empregado. Defino que tipo de restrição é a primary key. Eu tenho que colocar o atributo a qual a minha tabela é a chave primária. No caso aqui, restrição matrícula. Ok? Executar. E vamos visualizar sua estrutura. Observe que primeiro foi concluído o sucesso a criação dessa tabela. E agora vamos visualizar a sua estrutura. Vejam, aqui já apresenta que a chave é a matrícula, ou seja, primary key. Está definida aqui na minha estrutura. E é um número do departamento, como está definido aqui, ele tem um padrão 1 quando for inserido nenhum valor. Bom, se a gente voltar ao nosso modelo, há um autorrelacionamento na tabela empregado, onde o empregado referencia ele próprio por meio do supervisor. Então, vamos fazer a alteração dessa tabela para inserir uma restrição de chave estrangeira. Para fazer a alteração de uma tabela, alter table, o nome dessa tabela, caso empregado, que tipo de alteração a gente vai fazer. Eu tenho as opções aqui de drop, quando eu quero apagar algum atributo ou restrição, ou add, para adicionar uma restrição. No caso aqui, a gente vai adicionar a restrição, que é add, constraint, fk de foreign key, ou seja, eu vou colocar minha relação, ou seja, de empregado relacionando com supervisor, ou definir o tipo de restrição, que é foreign key, qual o atributo que eu estou, que vai receber alguma coisa. É o número do supervisor. O número do supervisor, referências, qual a tabela? Empregado. E qual é o atributo chave? Matrícula. Veja, nas referências há uma característica. Que tipo de restrição que eu vou colocar da minha chave estrangeira? Quando, no caso de apagar ou atualizar determinada chave. Ou seja, eu tenho um meu empregado que foi criado com uma matrícula e como que eu vou... o que vai acontecer com as minhas referências se eu excluir esse meu empregado ou se eu alterar o número de matrícula desse empregado? Então, eu tenho que falar as formas como eu vou trabalhar. On e date, no caso, ou seja, para o caso de atualização de matrícula, como que vai ser o comportamento? Eu posso dizer que vai ser do tipo cascade. E no caso de on delete, ou seja, no caso de exclusão do meu empregado, eu posso colocar restrict, por exemplo. Feito isso, termino com ponto e vírgula e executo meu comando. Observem que deu como sucesso a alteração que eu fiz aqui. E vamos observar a estrutura da minha tabela. A estrutura da minha tabela, agora matrícula, continua com primary key, e número de supervisor agora aparece como move, ou seja, que ele está redirecionando a chave estrangeira, está apontando para alguém. Beleza? Terminamos hoje a parte de criação e algumas manutenções da tabela.